Boa noite a todos. Gratidão pela presença de todos vocês. E nós estamos. Já começou a gravar lá? Começou? É, Não, precisa não. Essa exposição de hoje, ela foi feita através de uma passagem na Bíblia, e nós vamos desmembrando ela de pedacinho em pedacinho, fazendo justificativa. No final, eu peguei só para a gente finalizar, eu só vou ler uma mensagem que está no WhatsApp, falando sobre quando Cristo nasceu. Eu achei linda a mensagem, eu achei que era oportuna, nós também fazemos a leitura. Quem leu, vai ler de novo. Quem não leu, vai ler agora. Então vamos lá. Bom, nós começamos então com essa parte da Bíblia, né? Que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ela está implícita em condições de seguir a Jesus. O que nós temos que fazer para seguir a Jesus? E nós temos hoje praticamente 2 milênios desde a vinda de Jesus aqui no nosso planeta. Mas nós ainda continuamos encontrando muitos cristãos que desconhecem requisitos para seguir Jesus. E o argumento que eles fazem é que os tempos são outros, né? Que hoje é diferente de antes. E é um ledo engano, né? Porque hoje, para ser cristão, é muito mais fácil do que antes. Porque antes, a pessoa que se dizia cristão poderia ser jogado no circo às feras, né? Hoje já não tem isso. Então, mesmo que tenha essa distância temporal muito grande, desde que o Nazareno esteve encarnado aqui na Terra, as nossas lutas internas continuam as mesmas. Os nossos desafios morais continuam os mesmos. Eu lembro de uma passagem do filme do Divaldo, quando Joana fala com ele, que ele tinha que. A grande missão aqui é lutar consigo mesmo. Primeiro se conhecer e depois lutar contra as suas imperfeições. Então, o nosso inimigo está dentro de nós e nós que colocamos ele dentro de nós. É, Então, esse convite que Mateus faz, no Evangelho de Mateus, faz para seguir Jesus, continua muito atual, né? E ele vai estabelecer quais são essas condições para nós seguirmos Jesus. Então, nós começamos aqui com a primeira parte, nós marcamos aqui, se alguém quer vir. Quando ele propõe essa passagem, se alguém quer vir, nós estamos diante de um convite. Não é uma imposição e não é uma exigência. Aliás, Jesus não exigia nada. Ele, em tudo que ele falava, ele fazia um convite às pessoas a seguir aquela recomendação. Só que aí cada um tem que refletir sobre a mudança de rumo nas nossas vidas e fazendo a opção ou não de seguir as diretrizes libertadoras do Evangelho. Evangelho, a definição de Evangelho é boa nova. Então, a boa nova trazida por Jesus. E aqui nós vemos outro detalhe, que Deus também não impõe nada aos seus filhos. Mas quando nos criou, nos dotou de um potencial divino e nos fez imortal, uma vez que o espírito não morre, o corpo pode ficar, mas o espírito continue. Aguardando que nós temos o tempo necessário, as dificuldades, as experiências nobres e a lei abençoada da reencarnação para que cada um consiga estabelecer o seu progresso individual. Então Deus tem paciência. Ele fala o seguinte: você vai ter tantas encarnações quantas forem necessárias, porque o nosso destino, o nosso alvo é o progresso. Nosso alvo é a angelitude. Continuando, não se muda ninguém com violência e imposição. Já repararam isso aí?
tudo que vem imposto de cima para baixo, você tem que fazer isso. Um exemplo típico são os nossos pais. Quando nós somos muito jovens, eles falam assim: não façam isso. O que que a gente fazia? Exatamente aquilo que eles falavam para não fazer, né? Por quê? A aprendizagem que nós temos é vivenciando aquelas experiências. Então, nós buscávamos aquelas experiências escondido. E depois a gente falava assim, bem que papai tinha razão, né? Ou bem que mamãe tinha razão. Então, nas relações humanas, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. E nessa evolução, jornada evolutiva, é o dever de nós respeitarmos e termos tolerância com as escolhas alheias. Nós temos que ter essa tolerância. Porque cada um tem os seus valores, cada um tem os seus, o seu conteúdo, o seu interior. E aí, recordando da atitude de Jesus diante de Judas, mesmo ele sabendo, que ele já sabia de antemão que Judas o trairia, ele não impediu, não usou de violência para persuadi-lo, pois sabia que as leis divinas se encarregariam de despertá-lo com o passar do tempo e sem pressa. E o interessante foi que ele escolheu todos os apóstolos a dedo, cada um representando o setor da sociedade judia daquela época. Então, nós tínhamos aqueles que, alguns fariseus, nós tínhamos o cobrador de imposto, nós tínhamos. E Judas era o judeu típico. Judas era um fariseu. Então, ele tinha perspectiva, porque Judas, ele estava convencido que Jesus era o Messias, mas ele achava na cabeça dele que o Messias era aquele que ia derrotar o inimigo, ia derrotar, o inimigo na época era Roma, então que ia derrotar Roma e fazer com que os judeus preponderassem no mundo, fosse o povo dominante do mundo. Essa era a ideia que eles tinham. Então, quando ele vende a informação de quem era Jesus para os fariseus capturarem, ele faz isso naquela expectativa de que toda pessoa, quando está em risco de morte, ela tem duas reações: ou foge ou enfrenta. O que Jesus fez? Nenhuma das duas. Ele deu um beijo em Judas, retribuiu o beijo em Judas, e ainda falou assim: por que demorastes, meu amigo? Então, e depois Jesus desencarna, a primeira coisa que ele faz, antes de aparecer para os apóstolos, ele vai atrás de Judas. E Judas tinha cometido suicídio. Então, agora nós vamos seguir aqui na segunda passagem, que é após mim. Então, em nossas vidas, sempre deveremos seguir os seus exemplos de amorosidade, de paz, de alegria, de caridade. Então, o Rabi, Jesus, é o nosso modelo e guia. Ele é o espírito mais perfeito que já pisou nessa terra. E ele mesmo falava: ninguém chega ao Pai que não seja por mim. Então, simplesmente, para atingirmos mais rapidamente o nosso alvo, o nosso objetivo, temos que seguir o que Jesus fazia. Aí vem os detalhes, né? Mas ele era Jesus, né? Está muito acima de mim. Então, e aí vem aquela coisa de nós procurarmos refletir. Quando houver, sempre que houver divergência entre o que nós pensamos e o que ensina Jesus, nós devemos nos esforçar para agir segundo os padrões ensinados por Jesus, porque ele nos serve de referência segura e exitosa para nós atingirmos a plenitude. Aqui, quando ele fala negue-se a si mesmo, deveremos superar o egoísmo que ainda vige em nossas condutas e ideais, a nos distanciar da verdadeira felicidade e das lições do Evangelho. Então, negar a nós mesmos seria nós negarmos o egoísmo, né? O orgulho, porque nós não conseguiríamos seguir Jesus sendo orgulhosos e egoístas.
Nós temos que, na verdade, ser humildes. E a humildade é uma virtude que ela contrapõe ao orgulho e ao egoísmo. Você não pode ser humilde sendo orgulhoso e egoísta. Então, o egoísmo é o pai e mãe de todos os vícios que nós temos. E o pior de tudo, ele se disfarça. Porque todos nós temos o egoísmo, mas sempre a gente dá uma desculpa para nós mesmos assim. Ah, é assim mesmo, é o jeito, né? É o meu jeito, é a minha criação, são as minhas companhias. Então a gente sempre encontra a resposta fora. E o egoísmo tem esse negócio de jogar a responsabilidade para outro, para fora, não olhar para dentro. E aí a observação sempre é o seguinte: toda vez que o seu interesse pessoal está acima de tudo, de todas, você é egoísta. E isso destrói casamentos, destrói relações afetivas, destrói ideais e destrói vidas. Porque a pessoa egoísta, ela acha que ela está certa e os outros estão tudo errados. Só está certo quem concorda com ela. E Jesus também nos ensina o alto amor. Esse alto amor é o limite que nós temos que ter de egoísmo na nossa parte. O alto amor é gostar de si próprio, é se valorizar, né? Mas ele vai até um limite. Quando começa a interferir, quando a sua vontade passa a afetar os outros que estão ao seu redor, aí sim é o limite do seu alto amor. Então, esse alto amor significa fazer escolhas para si com escopo de evolução espiritual e de cuidados com o corpo. Nós temos uma dádiva que nós temos, que é o nosso corpo. Nós temos que ter cuidado com ele, com alimentação, com atividade física, com o descanso adequado. Então, esse auto-amor é o cuidado que você tem que ter com o corpo, mas sem exageros. Então, eu já estou com 63 anos de idade. Dificilmente vou ter uma barriguinha de tanquinho. Eu vou ter um tanque de guerra aqui do lado, né? Mas o tanquinho mesmo acho que vai ser difícil de eu conseguir. Então, a gente tem que procurar a saúde, procurar ter o bem-estar e ter uma alimentação bastante saudável, né, para que nós possamos cumprir a missão que o corpo nos deu, que é viver em torno de 100 anos. E à medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, menos valor ele dá às coisas materiais. De forma que, através da educação, nós conseguiríamos extirpar o egoísmo do coração. Uma coisa que é interessante sobre a educação é porque a nossa educação nos ensina a ser egoísta desde pequeno. Nós temos, assim, como é que é o termo mesmo que eu acabei esquecendo? A, você cria aquele programa para algoritmo. Nós criamos algoritmos na nossa mente para poder sermos egoístas. Então, é aquela história assim, de falar assim, você tem que ser o melhor da classe, você tem que tirar 10, você é a pessoa mais importante. Então, tudo isso que vai se colocando nos filhos são valores, uma coisa que os torna egoísta. O exemplo é a festa de aniversário, né? Que os meninos, uma das brincadeiras é estourar aquele balão com um monte de bala que o menino vai chutando, pisando no pescoço do outro, puxando o cabelo, puxando o pé, e cada um pega o máximo possível. Quer dizer, é um exemplo de selvageria aquilo. E combatendo o egoísmo através do processo educacional da reforma íntima, nós estamos nos ajustando a esse convite do Cristo, vivendo como irmãos. Porque a nossa finalidade aqui não é chegar primeiro, não é ser melhor que os outros, mas é chegarmos todos juntos como irmãos. Onde o forte será sempre o apoio e não o opressor do mais fraco. Acontece isso? O forte hoje é o opressor. Você tem que me obedecer, porque eu sou mais forte que você. Então, o exemplo que nós temos é o trânsito. No trânsito, quanto maior o veículo, mais cuidado ele tem que ter com os veículos menores. E o mais frágil é o pedestre.
E o pior de tudo é que, em algum momento da vida, qualquer um desses que estão dirigindo aqueles veículos vão ser pedestres também. Então, o pedestre é o mais vulnerável, é o mais forte cuidando do mais fraco. Seguindo, tome a sua cruz. Não há privilégio nenhum nessa empreitada. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E as dificuldades e os desafios é normal e fazem parte da nossa caminhada. Imagine se a vida da gente fosse tudo certinho, tudo programadinho, tudo para dar certo. Imagine um mundo que só tivesse descida, para você não cansar na subida. Imagine as coisas darem tudo harmonicamente quando você vai dormir de noite, não tem problema nenhum para poder resolver, para pensar, para ficar. Seria muito monótono essa vida, né? E a nossa vida é um desafio. O tempo todo nós somos desafiados, né, a encontrar soluções, saídas, a ajuda às pessoas. Então, nós estamos no mundo, a gente não pode esquecer, de expiação e provas. Nós estamos no segundo estágio de evolução. Abaixo de nós só o mundo primitivo. Então, se nós for fazer uma escada, nós somos no segundo degrau. Estamos em transição agora para o terceiro degrau, que é o intermediário, que é o mundo de regeneração. E nesse mundo, ainda o mal predomina. O mais forte domina o mais fraco. O mais forte subjuga o mais fraco. Nós temos escravidão, gente. Você imagina que no século XXI tem escravidão? Nós temos escravidão. E onde nós temos que vivenciar os sofrimentos decorrentes dos erros do passado, que é a expiação, e a necessidade do aprimoramento das virtudes, que é a prova. Expiação é aquilo que você já está devendo antes, você tem que vivenciar na sua própria pele para você fixar o aprendizado. E prova é quando você faz além daquilo que você precisa de expiar. E expiar, a gente sempre fala o seguinte: expiar é com X, não é com S. Expiar é colocar para fora. Expiar com S é olhar no buraquinho, dar uma olhada, né? Então, o cristão será sempre chamado para testemunho pessoal, onde ele vai demonstrar ou não a aceitação do convite de Jesus, através da conduta digna, exemplar e nobre, ou não. E o Espiritismo ainda vem nos acrescentar que a fé na vida futura e que tudo nessa vida é passageiro. Tudo é passageiro. E nunca nos falta recurso ou socorro espiritual. A qualquer momento nós podemos pedir ajuda ou pedir socorro através da prece. Nós usamos muito mal e muito pouco. E quando a gente pede, a gente pede por coisas banais, né? Eu lembro quando era adolescente, eu rezava para tirar nota boa na prova, né? Imagine se Deus ia preocupar com o meu resultado da prova, mas eu rezava para isso, que eu tirava uma boa nota. E, na verdade, eu tinha que pedir para ele me dar, que eu tivesse atenção, que eu pudesse lembrar daquilo que eu estudei, porque eu não vou poder tirar nota se eu não estudar, certo? Para poder se ter uma avaliação melhor, né? E aí vem a última parte, que é siga-me. O convite do Rabi é incisivo ao dizer siga-me, o que não significa que não basta aceitá-lo e dar alguns passos. É necessário segui-lo com fidelidade, com vigilância e em oração, uma vez que os desafios atuais internos são o que nós guardamos dentro de nós, e externos, que é da nossa convivência, são imensos. Eu vi uma frase interessante, né, falando o seguinte, que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e que temos que aproveitar o que nós temos de melhor. Chama-se presente. Por isso chama-se presente. Então, a pessoa que vive muito no passado é a pessoa que, como era bom. Eu era feliz e não sabia.
né? Que não aproveitei a minha juventude, não aproveitei quando eu podia aproveitar. Então a pessoa ela tende para depressão. E ansiedade quando ela fica preocupada com o que vai acontecer. E quase sempre, 80% dos casos que nós estamos preocupados antes, não acontece. E Allan Kardec, na Revista Espírita, ela faz questão de afirmar que o espírita, por ser cristão, ele deve trabalhar em prol da sua evolução espiritual, devendo o convite de Jesus ecoar permanentemente em nossas mentes e nos nossos corações, repercutindo em nossas atitudes e escolhas. Nós tem na reunião, no link da reunião, no grupo da reunião mediúnica, Marusa postou um seminário sobre mediunidade do Clóvis Verfluet. E nós estávamos assistindo junto o segundo episódio. Eu achei muito interessante a prece que o nosso companheiro Wallace fez, em que ele falava o seguinte, que ele pedia para que ele recebesse esclarecimentos na mente, que esse esclarecimento descesse ao coração e que do coração fosse para as mãos, né? Que é interessante, porque você pede iluminação para a mente e ela tem que vir para o coração, que é botar o seu perfil, a sua individualidade. E não adianta você sentir, você tem que colocar em prática, que vir para as mãos. E aí, nós vamos ler agora essa passagem que termina a parte que incumbia, e aqui eu vou ler para a coisa que é o que está lá no grupo, no WhatsApp, né? Deixa eu botar meus olhos aqui. Onde nasceu Jesus, segundo Chico Xavier? Perguntemos a Maria de Magdala, deixa eu tirar isso aqui, onde e quando nasceu Jesus? E ela responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Foi quando Maria encontrou Jesus no caminho e Maria sentiu um vazio muito grande. Então, quando ele teve esse contato com Jesus, ela percebeu que ali era o caminho que ela tinha que seguir. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é fonte inesgotável de amor. O de Assis, ele era filho de um rico comerciante e quando o pai interpelou a ele que ele ajudava todas as pessoas necessitadas que iam até o comércio, e ele falando assim que não tinha mérito nenhum ele ajudar com o bem que não era dele, né? Então, ele decide seguir Jesus integralmente e ele devolve ao Pai. Mas ele não devolve com raiva ou com coisa, não. Ele devolve um ato de amor. Ele pega a roupa dele no meio da praça, imagine assim a cena. Ele tira toda a roupa, dobra a roupa e entrega para o Pai. Então, ele entrega a bolsa, a roupa e até o nome. E a partir daí ele passa a seguir Jesus. E aí as pessoas que estavam ao redor botaram nele uma roupa feita de saco, de sacaria, né? Que até hoje constitui o hábito dos franciscanos. Perguntemos a Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Jesus tinha alertado Pedro na antevéspera de que ele, até o galo cantar, pela terceira vez, até o galo cantar, ele ia negar Jesus 3 vezes. E aí, essa negação é que fez ele realmente sentir o quanto difícil é seguir Jesus. Perguntemos, que não dá para ver, perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego,
pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse, Senhor, que queres que eu faça? E é interessante essa passagem, porque Saulo, ele era extremamente inteligente, teve uma educação exemplar, e ele era muito eficiente nas coisas que ele fazia. A função dele na época era como se fosse um promotor. Na época, vamos dizer, a moda era caçar os cristãos. Então, ele era um promotor assim, muito agressivo, né, nessa arte de condenar os cristãos. E o primeiro que ele condena foi Estevão, que por acaso era irmã da sua noiva, Abigail. E quando ele convida Abigail para ver o julgamento, ela fica desesperada vendo que é o irmão que foi condenado. E o irmão é morto por lapidação. Então, Abigail foge e, logicamente, encerra o noivado. E ele, desesperado, ele vai atrás de Ananias, em Damasco, porque ele queria prender Ananias, porque foi responsável pela conversão de Estevão. E no caminho para Damasco, estava ele mais 2 soldados. Aparece uma luz muito forte para ele. O cavalo empina, porque não foi só ele que viu, os soldados e até o cavalo viu também. Ele se assusta e Paulo cai. E a luz era tão forte que cega Paulo. Paulo não enxerga mais nada. E aí vem uma voz direta dizendo isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a conversão é tão rápida que a única coisa que eu consegui falar é o seguinte: Senhor, que queres que eu faça? Né? Então, a partir daquele momento, ele muda de nome e passa a se chamar Paulo, quando ele passa a voltar a enxergar sob uma nova ótica. Se nós perguntarmos a Joana de Cusa quando nasceu Jesus, ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que eu, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Aqui, só para contextualizar, Joana de Cusa, ela foi condenada à morte queimada junto com seu filho adolescente. Então, ela estava do lado do filho. E o filho fala para ela assim: mãe, negue para nos salvar. E ela chama a atenção do filho, né? E aí, esse martírio, na verdade, era a maneira que eles estavam demonstrando de seguir o que Jesus mostrou para eles. E aí o soldado, quando chega para acender a tocha, pergunta para ela assim: esse seu Cristo só lhe ensinou a morrer? Aí a resposta dela: quando ela sentiu o fogo subir pelo corpo, ela pôde, com toda certeza e sinceridade, dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amar-te. Né? Olha que profundidade. Se nós perguntarmos a Tomé, quando Jesus nasceu, ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível que pediu para tocar nas suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a mulher de Samaria, também para contextualizar, a mulher de Samaria ele estava no tanque de Jacó, que era uma montanha, era uma elevação que tinha, onde os samaritanos iam buscar água, onde tinha um poço, né? E os samaritanos eram uma raça de judeus que era colocadas como se fosse inferior. E tinha-se o hábito de que a mulher samaritana, um judeu, não podia dirigir a palavra mulher samaritana. E quando Jesus chegou até o poço, ele foi para beber água, e os apóstolos entraram na cidade para encontrar alguma coisa para comer e para onde eles iam ficar. E Jesus vai sozinho para o poço. Quando chega lá, só tem essa mulher de Samaria. E aí ele pede a ela água, porque ele não tinha como pegar no poço, que tinha que pegar
um balde, uma vasilha, né? No coisa, então ele pede para ela. E ela fica surpresa dele falar: Você é um judeu, como é que você está falando comigo? E aí Jesus ele fala: Mulher, eu posso te dar a água viva, que sacia toda a sua sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde ela soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pede: Senhor, dá-me desta água. Nesse momento, essa mulher nazarena, ela desce até a aldeia dela e ela pede para que as pessoas vá subir até o poço de Jacó, onde Jesus ele vai fazer uma exposição pública, fazer tipo uma palestra para eles. Né? Então, no momento que os apóstolos saíram, ele aproveita esse momento para poder é, cumprir sua missão. Se nós perguntarmos a João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Esse é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Isso acontece que João Batista e Jesus eram primos, né? E João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus. Se eu não me engano, 4 meses. E então, João Batista ele foi o precursor, porque ele começou a preparar as pessoas para o advento do Messias. Então, ele tirou, quer dizer, logicamente que ele foi inspirado, de fazer o batismo. E o batismo é uma coisa interessante, até nos dias de hoje, mesmo entre os evangélicos, é muito comum o batismo, porque o batismo ele fala o seguinte: se você for batizado, todos os seus pecados, todos os seus erros que você fez estão perdoados. Você vai começar uma nova vida a partir de agora. Então, é mais ou menos o que acontece quando nós reencarnamos. É mais ou menos o que acontece quando nós acordamos de manhã. Né? Todos os nossos pecados e problemas ficam para trás. Está começando um novo dia, está começando uma nova vida. Então, o batismo, ele dá uma. Agora não tem mais o botãozinho do reset, né, do computador, mas era aquele botãozinho antigo do reset. Um reset que você dá no computador para reiniciar melhor. Então, ele batizava as pessoas e iam multidões. E Jesus chega até o Rio Jordão, onde estava João Batista, e ele pede para João Batista o batizar. E Batista fala o seguinte: Mas quem sou eu para te batizar? Né? Sabendo que ele era o Messias. E Jesus pede para que ele seja batizado. Aí João faz todo o rito do batismo que ele fazia, e na hora que ele acaba de batizar, apareceu uma pomba branca e uma voz direta que disse isso aí: Esse é meu filho amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Então, compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. E aí nós vamos perguntar a Lázaro: onde e quando nasceu Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Lázaro era um amigo de Jesus e toda vez que ele ia para Jerusalém, ele passava, dormia na casa de Lázaro, que tinha as duas irmãs, Maria e Marta. Então, ele vinha com toda a sua equipe, né? Dormiam lá e depois seguiam para Jerusalém, porque Betânia ficava na metade do caminho, entre Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. E ele, quando estava nas imediações, Marta pede para um mensageiro ir avisar que Lázaro estava muito doente, pedindo para que Jesus fosse até lá. Jesus não vai. Jesus ele espera 3 dias. Nesses 3 dias, Lázaro é dado como morto e é enterrado. Na verdade, não é enterrado, né? Eles tinham um hábito lá de colocarem como se fosse uma caverna, onde tinha uma rocha redonda muito grande que precisava de pelo menos 5 a 10 homens para movê-la com alavancas. E eles enrolavam um algodão, como se fosse uma múmia, enrolavam um algodão no corpo da pessoa e ele ficava
por um tempo nessa gruta, até que os ossos, que a carne desfizesse. Depois eles pegavam os ossos e colocavam numa caixa de pedra. E essa era o ossário. Então, e ali misturavam os ossos de toda a família, né? Não era só de um. Todos que morriam tinham os ossos, botavam nessa caixa. Então, Lázaro já estava lá. E dizem até que já estava com mau cheiro, né? Também 3 dias sem tomar banho, né? E enrolado naquela faixa, no calorão daquele, suando e tudo mais. Então, Jesus chega. Quando chega, Marta o interpela. Por que você não veio antes? E aí é uma parte interessante. Jesus chora. Jesus chora. E uma vez eu tive uma oportunidade, nós estávamos na casa de um amigo nosso, que ele é adventista, e durante o período que nós estávamos na casa dele, o pastor foi fazer uma reunião lá, né, com os demais irmãos. E aí ele pergunta, o pastor faz essa pergunta: por que Jesus chorou? E aí cada um dava a sua opinião. Eu achei interessante, porque eu nunca parei de pensar, por que Jesus chorou naquele momento? Ele chora de ver assim, o valor que as pessoas davam à vida ali tão transitória, né? Porque Marta fala, ela fica desesperada. Por que você não veio antes? O que podia acontecer? Ele morrer. Morrer para Jesus é tão natural, né? Uma coisa assim, que é só uma passagem. E Marta naquele sofrimento, naquela dor, naquele desespero. E Jesus chora por isso, né? De ver o valor que se dava a uma coisa tão perecível e tão transitória. E aí ele chega e ele ordena que tirasse a pedra. A multidão se chega, né? Opa, o pessoal gosta de um bafo, né? Então, quando chegou isso aí, a multidão começou a encostar e ele ordena: Lázaro, levanta-te e anda. E nada. Ele dá a segunda ordem: Lázaro, levanta e anda. Nada. Aí a multidão começou: nossa, que absurdo! Vem aqui tripudiar sobre a morte e não sei o que e tal, e papapá. Quando ele dá a terceira ordem, eis que surge Lázaro, em pé, na boca do túmulo dele. E aí as pessoas vão lá e para tirar dele as ataduras, né? Lázaro morre bem depois de Jesus, já com 50 e poucos anos de idade, que era muito para aquela época, né? O Haroldo Dutra, ele fala um negócio interessante, fala o seguinte: todos que Jesus curou morreram. Nenhum deles sobreviveu. Então, mesmo que tenha se curado, no final, seguiram o trânsito natural, né? Então, perguntem a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. E ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Ali ele cai em si mesmo, né? Porque todo mundo fala que Judas traiu Jesus a troco de algumas moedas de prata, né? Mas ele não estava preocupado, tanto que ele vai tentar devolver as moedas para o Sinédrio. E ele joga o saco de moeda na direção do Sinédrio, que eles não queriam receber de volta. E aí ele comete suicídio, tal o desespero que ele tinha. E, finalmente, perguntemos a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, quando nasceu Jesus? Para ela, né? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E a pergunta que eu faço agora para vocês: e para cada um de nós, quando Jesus nasceu? Que possamos pensar um pouquinho e descobrir, se você descobrir que ele ainda não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente
verdadeiramente encontrar a luz de todos os nossos caminhos. Então, Ângela, meus parabéns pelo dia de hoje. E para me dar o seu presente, eu estou terminando a palestra com 45 minutos hoje, tá? Boa semana para todos nós. Muita paz e felicidade.